Nessa alegria. Cadê meu livro? Tá ali. Muito bom dia a todos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, é com muita alegria, com a companhia dos nossos benfeitores espirituais, que estamos iniciando mais um estudo do Evangelho. Esse encontro fraternal maravilhoso, onde é possível a gente aprender e confraternizar aí a mensagem do Mestre tão sublime, tão inspiradora, que nos engrandece espiritualmente e nos faz caminhar com mais segurança e confiança. Saudamos a todos, desejando um feliz ano novo, que em 2021 a gente possa ter um ano repleto de realizações e conquistas interiores. Tá bom, meus irmãos? Neste momento, peço ao companheiro Evaldo que realize a leitura de abertura de uma mensagem que ele certamente preparou, escolheu com muito carinho para a gente. Logo em seguida, realizarei a prece inicial. Mais uma vez, feliz ano novo a todos e um excelente dia, um bom estudo para a gente. Evaldo, por favor, meu irmão. Todos me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim, eu estou. Sim? Sim. Bom dia a todos, mais uma vez. Que 2021 seja de muita paz, saúde, com vacinas e sem vírus para todos nós. Mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem intitulada Executar Bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente
ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, tá, Evaldo? Pela sua leitura, pela escolha de uma mensagem tão edificante. Certamente a gente vai refletir um pouco sobre ela aí ao longo do estudo, devido à conexão que ela tem com o objeto de estudo do nosso Evangelho hoje. Então, meus irmãos, neste momento, vamos orar. Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus ao nosso lado neste momento, para, enfim, agradecermos a Deus, ao nosso Pai Celestial, por esta bendita oportunidade que cada um de nós estamos tendo neste momento, de participar deste banquete espiritual que a espiritualidade nos preparou para esta manhã. Este momento tão sublime, que sentimos a presença dos nossos amigos espirituais. Só temos a agradecer por esta chance de estarmos estudando, refletindo sobre as mensagens soberanas e edificadoras do Mestre Jesus. Gostaríamos, Mestre, que neste momento uma faísca do teu amor, Senhor, alcance a todos os nossos amigos, os nossos irmãos de caminhada, que não tiveram ou não puderam comparecer ao nosso estudo hoje, que eles sejam envolvidos pelo teu amor, Mestre Jesus. Em especial, Senhor, que o nosso companheiro Beto, que tanto nos faz falta, com seu conhecimento, com a tua boa vontade, que ele possa se recuperar logo e logo em breve estar juntos conosco nesse singelo estudo. Aos demais companheiros, o nosso abraço fraterno. Este, Senhor, que é o primeiro estudo do ano, que o Senhor possa enviar os seus mensageiros de luz para nos esclarecer e nos fazer compreender a mensagem proposta para hoje. Que todos os nossos companheiros participantes do estudo compreendam a essência da tua lição desta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Mônica, hoje você que nos trará as primeiras reflexões, não é isso? Mas antes disso, a companheira Sim, Letícia senhor. vai nos fazer a leitura do item 1 e 2, não é isso, Letícia? Perfeito. Muito bem. Não esqueci, não. Estou com a mente boa ainda. Letícia, muito bom dia. Gratidão mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade e boa vontade. Quando você estiver pronta, pode iniciar a leitura, por favor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, Letícia. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir.
O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mistas se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus, então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material.
Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. O monoteísmo é para eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. A mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sobre condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Gratidão, Letícia, pela leitura. Leitura um pouco extensa, né? Mas maravilhosa, sim, né? E aí agora vamos ouvir o que a nossa companheira Mônica tem, que certamente aí nos fará refletir de uma forma bem interessante. Logo em seguida a gente vai disponibilizar, né, dar a oportunidade para que os demais companheiros possam nos trazer aí as suas reflexões, entendimentos sobre o assunto. Mônica, gratidão aí. Você que não teve a oportunidade de participar do estudo no domingo passado, né? Para escolher, né? Tinha um compromisso inadiável, então a sua disciplina consciente fez com que você escolhesse aí, né? Ficasse responsável aí pelas essas... Fui escolhida. Isso. Que bom que você aceitou o convite. Aceitou o chamado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês.
há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa falar no Centro Espírita, disse assim, eu não lembro isso em algum desses centros espíritas que eu passei. Ela disse assim, quando a gente lê o Evangelho e a gente faz várias vezes essa leitura, você vai ver várias interpretações. E você vai ver com outras pessoas outras interpretações. Então, assim, eu costumo dizer que o Evangelho ele é infinito. Ele dá uma continuidade, um despertar de consciência incrível. Então, quando você vê uma coisa linda como essa, né, que a gente recebeu aí, que foi a parábola do festim das bodas, primeiro eu queria chamar a atenção que, se Beto estivesse aqui, com certeza a gente teria ainda muito mais rico. Vou pincelar algumas coisas aqui que está no próprio Evangelho que Kardec trouxe, que Jesus trouxe para a gente, mas com certeza, né? Ontem ele até ia ameaçar vir e tudo, eu falei, ai, que bom! Justo na parábola do festim das bodas, vamos... Mas ele, pelo jeito, não pôde vir, mas com certeza em breve ele estará aqui conosco. Bom, quando eu primeiro comecei, quando eu ouço sobre a parábola, ela me faz muito lembrar de uma situação em casa. Lá em casa nós somos 3 filhos. Então eu lembro quando a gente era muito pequeno ainda sou, mas vamos lá, né? Quando eu era criança, bem criancinha lá em Barbacena de Realengo, eu lembro que os 3 ficavam na cama e a minha mãe ela tinha o hábito da leitura e a gente hoje gosta muito de leitura graças à minha mãe. E ela às vezes vinha com aquelas historinhas e às vezes história da cabeça dela mesmo. E olha como é interessante, a parábola ela tem o conceito, né, da história. E Jesus, como educador maravilhoso que foi para nós, ele precisava adequar a linguagem ao povo da época. E não só ao povo daquela época, era uma linguagem que ia ter que perpetuar por muito tempo, e ela teria que continuar sendo adequada a muitos povos. Olha quantas religiões, não importa quais são as religiões, importa que está sendo semeado. E isso que importa. E eu lembro que a gente ficava os 3 na cama, e quando minha mãe contava a história, cada um ao seu tempo absorvia do seu jeito aquela história. Um prestava mais atenção, o outro, por ser mais agitado, não estava nem aí porque estava ouvindo, e o terceiro dormia, porque quando ouvia a história apagava. Então, assim, é o tempo de cada um. Não quer dizer que aquilo não está sendo semeado, que aquilo está sendo absorvido, está sendo oferecido, mas vai ser absorvido conforme nossa maturidade, o nosso tempo. É interessante porque uma vez, passando por um desafio muito grande, e eu fui questionar o próprio Beto, e eu falei, nossa, poxa, e por que nesse momento, essa situação, justo agora? E ele fala, os seus amigos espirituais não estão te abandonando. Eles estão justamente deixando que você passe por esse desafio para que você aprenda a como é que você precisa avançar no seu processo, o que você tem que aprender com isso. E aquela foi uma das melhores lições que eu tive dele, além de tantas. Mas, e aí, quando a gente vê essa mensagem de Emmanuel, muito bem escolhida aí pelo seu Evaldo, onde, né, João Batista fala, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Emmanuel ele ressalta sobre não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Então, existe, sim, a semeadura, existe a palavra, mas no tempo de cada um, conforme a gente pode, no melhor que nós podemos dar, nós estamos oferecendo, nós estamos executando. Todos aqui, com certeza, não são as mesmas pessoas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Porque o tempo vai fazendo você adquirir mais recursos. E quanto mais recursos,
mais oportunidades para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Aí está livre de tudo? Não! A gente precisa das lições. E essas são as oportunidades que nos aparecem. Então, Jesus, quando ele traz, né, o festim das bodas, primeiro vamos entender o significado de boda. Eu adoro traduzir as palavrinhas. Eu acho assim... Pena que o Aurélio virou Wikipédia, né? Pena não, maravilhoso, né? Porque aí ao mundo. Mas eu adorava andar com o pequenininho do lado. Aurélio tinha que ter aquele, né, pequenininho. A gente lá estava a nossa vida. Tudo a gente precisava traduzir, né? E hoje tem o Wikipédia aí, maravilhoso, espalhado aí com várias informações. Mas então vamos entender o termo boda. Ela vem do latim vota, e significa promessa. Então, a boda é uma celebração de casamento. O nome é mais usado no plural, por isso festim, né? Festim das bodas. E se refere aos votos matrimoniais feitos no dia do casamento. Então, ele começa com esse capítulo, né? Acrescentando em muitos os chamados, poucos escolhidos. Olha o que Kardec faz, né? Ele vem do sede perfeitos e ele entra no muitos os chamados, poucos os escolhidos. Olha como ele vai avançando. Foi também um educador maravilhoso para juntar tudo isso junto com os nossos queridos irmãos que trouxeram também esse evangelho. Então, ele começa esse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, com essa parábola maravilhosa. E aí, após essa leitura, com tantos discursos alegóricos, né, que parece um filme, ele vai passando tantas informações, tantas histórias, tantas, né? Eu quis destacar aqui, conforme o destaque de Kardec, ele coloca uma frase de Jesus, né? Compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Um ser evoluído, mas que por amor a nós se adaptava ao meio. Kardec explicando aí Jesus, né? Então, muitas das vezes, nos chateamos quando alguém que amamos tem uma atitude ainda infantil e a gente quer orientar. E aí a gente fica super chateado, né? Poxa, por que meu filho, por que meu marido, por que minha esposa, por que aquela pessoa, ela não entende o que eu estou falando? Gente, o que Jesus fez para gente e o que faz ainda? Ele também, se fosse, né, com um sentimento igual ao nosso, ele ia ficar assim, nossa, tô triste, tô chateado. Por que você não entende? Se a gente tivesse que acabar agora aqui tudo, a lei resume numa só, fora da caridade não há salvação. Simples assim. Aí, todo esse processo estaria resolvido. Ele nem precisava florear tanto, colocar tanta alegoria para explicar apenas isso. Fora da caridade não há salvação. No entanto, por entender a nossa ainda infantilidade e maturidade, Kardec até nesse capítulo, ele começa falando, né? O incrédulo sorri a esta parábola que parece de pueril ingenuidade. Tem um contexto muito, né, ainda infantil na forma de explicar, mas ela tem profundidade para justamente nos trazer à tona essa tão importante lei. Fora da caridade não há salvação. E aí, estudando sobre essa parábola, eu até muito dentro do que Kardec fala, e lá na FEB, Marta Antunes, ela traz assim bem esmiuçado toda essa explicação, muito parecida também com a de Kardec. É importante a gente entender a explicação da parábola nos pedacinhos em que ela se retrata. Então, que o reino dos céus representa o estado evolutivo superior do espírito. E olha, como é importante, né? Quando bodas indicam a união. Então, a gente tem essa coisa do ter que se unir. Olha o que está acontecendo agora, desde 2020 para cá. A importância, o quanto que agora a gente sente vontade, saudade daquela aglomeração, do estar abraçado. Eu sei, eu tenho jovens, né,
que reclamavam do professor de matemática, do professor de história, de não sei o quê, de estar indo para o colégio. Aí eles viraram, né? Logo assim, no início da pandemia, ai, que saudade daquele professor chato. Agora você percebe, precisa ter a falta para que a gente entenda o poder da importância daquilo que está em nossa volta. E a gente não tem esses mínimos detalhes de perceber porque está no piloto automático. Então, o reino dos céus, ele representa esse estado evolutivo da gente perceber essa evolução nosso crescimento, que todo mundo tem o seu tempo, que a gente não pode exigir do outro que ele avance se ele ainda não tem para dar, cada um dá o seu melhor com os recursos que possui. Então, você vai se frustrar se ficar exigindo que o outro te entregue algo que ele ainda não pode. A gente ainda não consegue chegar ao nível máximo de exigência aí da lei de amor. Então, por que eu tenho que ficar cobrando do outro? Quando a gente faz essa cobrança ao outro, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: o que eu cobro a mim mesmo? Se eu estou cobrando do outro, você está fazendo esse processo inverso? Você também está fazendo isso? Porque a lei de amor é isso, é entender o processo e o tempo de cada um. E aí ela continua, Marta Antunes, né? Lá nesse canal da FEB. O rei é Deus. O filho, para quem as bodas são preparadas, é Jesus. E os servos são os enviados do Criador, os guardiões planetários. Quantas das vezes nós estamos aí com tudo isso à nossa volta? O nosso Deus, nosso Rei. Nós temos aí o Filho que ele nos colocou à disposição com esse evangelho maravilhoso que é Jesus. Eu lembro de uma vez que uma pessoa virou e ela estava passando por uma situação desafiadora e ela disse assim: é só me restaurar. Eu falei, nossa, que maravilha que nós temos à nossa disposição o poder da oração. É ela que conecta com esse rei, com esse Deus, o que nos torna realmente essa essência. E aí ela continua que os outros servos são os guardiões de outra categoria, mais aptos a lidar com diversidades culturais, iguarias, adversidades culturais. Quantos estão à nossa disposição? A gente acabou de ler aí uma mensagem linda de Emmanuel. Quantos outros maravilhosos estão? Joana de Ângeles, Divaldo, Chico Xavier, Madre Teresa. Quantas oportunidades nós temos de ouvir através desses seres iluminados, desses guardiões que estão à nossa disposição. E cada um de nós também tem o seu anjo guardião. Aquele que está desde o nosso processo de nascimento envolvido para ajudar nesse avanço evolutivo, nesse estado evolutivo superior que é para a busca do reino dos céus. E aí ela ainda fala também das iguarias do banquete, que são as lições do evangelho à nossa disposição. Que nem a gente falou aqui, nós estamos aqui e a gente está aqui celebrando um banquete espiritual. A Sandra até falou na prece inicial, nada mais é do que isso. Ela nos preenche de algo que vai além da questão material, muito além. Ela preenche nosso estado de espírito, a nossa essência, a nossa alma. E é ali que fica armazenado todas essas informações, todo esse conhecimento, para que a gente continue usando para nós e para as pessoas à nossa volta. E aí ela ainda continua falando, o campo e o negócio são os interesses imediatos dos indivíduos. Então, quantas das vezes a gente está muito mais preocupado, né, com aqueles interesses. E tem uma passagem que fala, né, uma passagem não, desculpa, tem uma mensagem de um livro que eu leio, esqueci quem é o título, mas aqui só lembro da parte de Deus, mas esqueci a outra parte. Mas ela fala sobre isso, que não existe negociação com Deus. Existe o que eu sei
de mim e minha conexão com Deus. Porque senão, se a gente fica naquela coisa assim, olha, se você fizer tudo isso por mim, eu prometo, e esse processo não existe mais quando a gente está avançando na nossa ascensão espiritual. Isso não nos cabe mais, não existe negociação. Ela ainda fala do ultraje, e o homicídio, que são espíritos inferiores que cometem crimes graves, se contrariados. Quando a gente fala do crime grave, aí como ela fala, né, do homicídio, do ultraje, que ele usa esse lado mais, né, forte, lembrando que naquela época ele precisava trazer as pessoas para esse estado de consciência, ele precisava aprofundar, mas se a gente pensar bem, quantas das vezes nós somos contrariados e aí nós ficamos igual criança, com birra, chateado, e a gente não quer justamente entender que naquele momento é necessário aprender, ter resignação por aquilo que a gente está passando. A filha de Peixotinho, uma vez deu uma palestra, ela falou sobre o pai dela, né? E ela disse que ele tinha um processo de resignação tão grande, ele tinha uma bronquite crônica, ele ficava com crises muito sérias. E ao invés dele reclamar sobre aquele processo, ele tinha todo o processo de gratidão. Ele, bendita seja, ela lembrava disso quando ele ficava dentro de casa falando, bendita seja essa bronquite, que me exerce a paciência, a vontade de cuidar da minha saúde. Então, ele tinha essa coisa do, caramba, isso está acontecendo comigo, mas não é para o meu mal, é para me alertar que eu preciso sim ter atenção a outras coisas que talvez no dia a dia eu não perceba. E a gente vai negligenciando muita coisa. E aí ela ainda continua, mais um pedaço dessa parábola, em que ela fala sobre a veste nupcial, a condição para sentar-se à mesa, que representa o desprendimento das coisas materiais, né? Condição necessária para fazer aliança com Jesus. O quão é desafiador, né? Colocar, né, entre aspas, vestir essa núpcia. Até Kardec, ele coloca lá no final, né, desse capítulo, entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, como a gente viu até aqui, que é esse processo de ascensão espiritual, é necessário ter essa veste nupcial, ou seja, realmente se despir do material. Não é abandonar, nós ainda não estamos nessa fase do abandonar. Então, por causa disso, eu largo tudo, como se fosse nosso querido Francisco de Assis, mas ele estava nesse processo de ascensão, aquilo já não cabia mais a ele, aqueles bens e tudo mais. E para a gente, olha só a pandemia que ela fez. Colocou todo mundo dentro de casa e aquele cara que tinha muito dinheiro, ele não podia sair à rua para comprar. E quem não tinha, estava ali, com aquela ali. Então, a gente tinha o que a gente precisava para aquele momento. Alguns menos, outros mais, mas todos foram, de alguma forma, se adaptando. No início foi muito pior, mas agora a gente já se adaptou, a gente avançou, a gente conseguiu elaborar melhor esse processo. E aí ela ainda coloca, né, finalizando ali, que as trevas e o ranger de dentes, você vê como Jesus ele traz muito essa coisa da alegoria, haverá, né? Deixa eu trazer aqui o original, né? Está aqui. Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há os chamados, mas poucos os escolhidos. Você vê que ele vai num contexto bem forte, né?
porque ele significa o simbolismo das reencarnações difíceis, decorrente das más escolhas feitas por nós. Então, a gente precisa, sim, trabalhar esse nosso processo desafiador, em que a gente ressignifica tudo isso. É fácil? De jeito nenhum. Cada um do seu modo sabe aonde é que aperta o calo. Cada um sabe como passou cada etapa e o quão difícil é cada um desses processos. Mas como é importante a gente ter, né, a reencarnação para que a gente possa trabalhar essa nossa evolução. Então, assim, duas principais ideias que essa parábola transmite é a destinação do homem à suprema felicidade, simbolizada pelo reino dos céus. Por isso, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, ele deixa claro que se a gente precisa, né, se a gente quer buscar essa paz, essa ascensão espiritual, não é nesse local, e sim num outro espaço, num outro momento. Num local, no céu, tocando harpa? Não, é dentro de nós. Por isso que ele fala, né? O reino de Deus está em vós. Ele sabia disso. Gente, a coisa mais linda que tem, né? Não? Imagina isso, né? Ao vivo e a cores, coisa linda. E uma segunda ideia importante, condições, ele traz para a gente as condições para alcançar a perfeição espiritual, ou esse reino dos céus. E aí, Kardec, lá no finalzinho, ele resume, né? Fora da caridade não há salvação. Caridade, amor em ação. Nossa, para então chegar no reino dos céus, eu tenho que estar no estágio máximo. Eu estou no processo, na caminhada. Nós já temos a clareza que a gente não regride. Eu posso estagnar, mas eu não regrido. Então, a gente tem, sim, a lei do progresso é inevitável. E nós estamos nesse processo, nós estamos nesse avanço, onde aqui estamos sendo convidados a adquirir mais um recurso, mais uma oportunidade. Já li esse capítulo antes? Já. Fiz outra interpretação? Fiz. Está agregando mais ao meu dia? Sim. Aonde agora eu trabalho? Na prática. Quando eu faço terapia com meus pacientes, eu sempre falo isso para eles. Olha, a terapia é o momento da reflexão. Não existe certo ou errado. É o momento em que aqui a gente está coordenando as ideias. Mas aonde começa mesmo o processo terapêutico? Quando a gente desliga o telefone, que agora não é virtual, mas quando eu saio da terapia até o outro momento, ou seja, na prática. Então, a parábola do festim das bodas, ela vai nos convidar para trabalhar na prática essa máxima que é a fora da caridade não há salvação. E aí eu passo a ter um olhar de caridade com quem está do meu lado, com qualquer coisa que esteja ali, com qualquer ser vivo, com qualquer irmão que ainda não entendeu de alguma forma, porque assim como eu e meus irmãos estávamos ouvindo a minha mãe, um estava dormindo, mas aquilo vai para o inconsciente, aquilo vai ser semeado, um dia está sendo desperto. E é isso que acontece. E é assim que a gente vai passando pelo nosso processo. Então, para a gente poder encerrar aí, eu vou concluir com a máxima de Jesus, né? Quando ele diz na parábola: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Que o nosso Mestre Jesus continue sendo, então, esse guia maravilhoso da humanidade, para que a gente possa cada vez mais nos fortalecermos e ajudar a nós e ao progresso da humanidade. Gratidão pela oportunidade de vocês. Nós que agradecemos. Já podemos passar para a prece de encerramento? Nada disso. Estou doida para ouvir essas carinhas aí. Tem muita gente. Até Cecília parou de tossir. Quero ouvir.
Muito obrigado, tá, Mônica? Realmente, você tem razão. Eu que sou grata. A cada lida, né, que a gente faz no Evangelho é uma viagem nova, né, que a gente faz, porque a gente aprende tanto, né, uns com os outros. E aí a Letícia, né, quando iniciou a leitura, até antes, né, já tinha feito a leitura, rabiscado algumas coisinhas aqui, mas aí quando ela iniciou a leitura, eu já consegui captar de outra forma. Aí rabisquei rapidinho outras coisas aqui. Aí você entrou agora com as suas, com a sua explanação, com o seu entendimento, já abriu também mais, né, o campo de entendimento. Então, eu, fazendo uso da tua palavra sobre as parábolas, eu acredito que o Evangelho do Cristo é uma grande parábola, né? E você disse ali que o tempo é de cada um, e realmente. Então, o entendimento dessas parábolas, da essência da mensagem do Cristo, depende muito da nossa situação atual, da nossa condição atual, do nosso estágio evolutivo. Mas isso também não quer dizer que A ou B esteja melhor, mais adiantado. Não, cada um está na sua realidade, né? Entende mediante a tua capacidade de compreensão. Isso é muito bom. Essa experiência que você falou da tua mãe aí, Mônica, deve ser algo assim fenomenal, extraordinário e gratificante, né? De você poder ouvir ali uma pessoa que você confia, né? Falando histórias, e como você falou, mesmo aquele que está adormecido, ele vai conseguir captar de alguma forma, porque o espírito está ali, né? O espírito está ali ouvindo, captando, entendendo, né? E isso é muito bom. Da mesma forma, a gente faz, né, essa analogia com o Evangelho do Cristo. As informações estão chegando para a gente. Não é por acaso que estamos aqui, estudando, lendo, ouvindo as impressões, o entendimento dos nossos amigos, né, dos nossos companheiros. Então, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, eu achei muito interessante. Aí, quando a Letícia estava fazendo a leitura, isso foi o que eu consegui captar, né? Aí a pergunta, diante de tudo isso aí que a gente leu, de toda a mensagem, né? Já conseguimos ouvir o convite do Senhor? Será que a gente já conseguiu? E se já conseguimos, né, escutar, compreender, já iniciamos o processo de exemplificação, de prática e de vivência desses ensinamentos? Então, é outra reflexão aqui que a gente tem que ter, né? Porque não basta ouvir, né? É necessário compreender a mensagem e executá-la, porque senão a mensagem se perde, não tem objetivo, né? Então, quando o mestre nos deixou aí o legado do seu evangelho, e aí você falou, né, que é uma mensagem simples para aquele povo, para aquele momento, mas que iria servir para toda a posteridade. E é o que nos serve hoje, né? Essas parábolas ainda é fruto de muito estudo, porque são profundas, né? Foi criadas por um espírito de luz, um espírito perfeito, né? Então, não seria fácil a compreensão, mas é essencial para cada momento de nossa vivência aqui na Terra. Outras coisas aqui é o seguinte, outras reflexões, né? Quem somos nós nesse processo? E aí agora eu estou falando do próprio estudo, né? Do próprio texto. Quem somos nós nesse processo? Os que ouviram as palavras e rechaçaram, desprezaram? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é os que ouviram e que permaneceram ou permanecem indiferentes? Consegui ouvir, compreendi, mas, enfim, tem outras atrações, né? Como você falou, né? A gente desvia o foco, né? Estamos concentrados em outras coisas. Esse é o segundo grupo. E o terceiro é os que já ouviram e já iniciou, de qualquer forma, né? Aqueles que já conseguem dar os primeiros passos para iniciarem o processo de cumprimento das palavras do Espírito, como diz o texto. E aí, estamos no primeiro, no segundo ou no terceiro? Assim, seria bom se
estivéssemos no terceiro grupo. Eu arrisco a dizer que já estamos, porque estamos buscando, né, as informações, estamos buscando dar prática, né, vivência àquilo que a gente aprende, que a gente estuda. É fácil? Não. E aí eu pego mais um gancho das suas palavras. É uma tarefa muito desafiadora, porque a gente tem que deixar de lado muitas coisas. Temos que renunciar, muitas das vezes, até às nossas querências. E isso é muito difícil, né? Mas arrisco a dizer que já estamos no terceiro grupo, por isso estamos aqui, né? E se ainda assim tivermos dúvidas, não há mais tempo a perder. Não há como ficarmos no primeiro grupo, nem estagnados no segundo. É necessário a gente permanecer no terceiro e sempre avançando, sempre caminhando, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende com o Evangelho do Cristo. Então, essa assim, teria muita coisa para falar, mas eu não vou ser egoísta e vou impedir que os nossos companheiros também falem, porque isso é importante para que o nosso estudo fique participativo. Então, a minha contribuição é essa, em qual momento, em qual local estamos, né, inseridos neste processo e em qual parte do texto mais se aplica à nossa realidade. Passo agora a palavra para quem quiser falar alguma coisa e desde já agradeço aí a Mônica pelas reflexões, muito importantes mesmo. Muito feliz aí com suas palavras. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É só lembrando, né, dessa pergunta do Sandro. E aí eu me lembrei de uma coisa, me tocou de uma forma assim. Quando eu sou convidada para um casamento, né, que a gente pensa na roupa, aí elabora como é que você vai se pintar, o sapato. Então, eu meio que me vi nessa situação, que é esse momento em que a gente começa a estudar, né? Começa a entender o que vai ter nesse lugar, o que a gente precisa fazer, né? A gente foi convidado, a gente já foi convidado, e aí a gente começa, a gente aceita, como disse o Sandro, a gente diz o sim, e aí a gente começa com essa reforma interior, né? Que seria a roupa que a gente vai escolher, né? Como é que a gente vai se arrumar. Então, assim, é todo esse movimento que a gente faz, esse movimento que a gente tem de estar feliz por ter sido convidado, feliz porque vai ter uma festa em que a gente vai partilhar uma coisa legal e se preparando. Eu não sei se eu já cheguei lá, não. Eu acho que eu estou nessa preparação de ter sido convidada para a festa, estar me sentindo extremamente feliz, honrada, para poder ir. Eu acho que é essa reforma que a gente vai fazendo, esses estudos, né? Que a gente vai entendendo, que a gente vai... Eu me considero assim. É só esse que eu queria falar. Obrigada. Nós que agradecemos, Denise. Muito obrigado aí pela sua participação. Realmente, o que você falou é bem interessante e importante mesmo. Muito obrigado. Mais alguém? O Sandro. Fala, Evaldo. O Sandro, eu queria fazer uma observação quanto à análise do texto que Mônica fez, por sinal brilhante, mas deixou uma interrogação. Ela não disse qual dos 3 irmãos ficou dormindo. É verdade. Fica aí a interrogação. Mas aí eles vão ver, está sendo gravado, e aí eu vou divulgar e eles não vão gostar. Então uma coisa é certa, não foi você. Não! Eu sou imperativa, não dormiria nunca. Eu durmo pouco. Isso eu já posso garantir. Excelente.
Essa prática é muito boa, né? Assim, que a gente possa, né, como pais e como avós, né, sempre que possível, tenha esse diálogo, né, com os nossos, né, principalmente os pequenos, né? Ô, Sandro. Ui. Oi, Evaldo. E tem uma coisa, eu assistia quem estava dormindo, então eu não era. Ah, Senão, como Eu, a história? eu que não Isso eu posso interpretei bem, garantir. desculpe. Podia ser um agitadinho. Mônica, mas Evaldo ficou achando que foi você, mas eu também achei. Né? Mas senão nem ia contar a história. Como é que ia saber? Minha mãe também fazia isso, juntava nós, os filhos, de um dia na semana, e mais as crianças que brincavam com a gente, ela chamava todos, botava todo mundo sentado no chão da sala para ler o Evangelho, para ensinar para a gente, para explicar. Minha mãe fez isso durante muitos anos e no final tinha sopa. Ela ainda fazia um panelão de sopa para depois da oração, Delícia. depois do estudo, todo mundo tomava um prato de sopa. Então, muitos iam com a intenção da sopa, né? Mas aí acabava estudando. Então, isso nunca saiu da minha memória, porque era um momento que todo mundo gostava, podia estar brincando na rua, pé sujo, cabelo em pé, mas todo mundo sentava ali, ela não se importava, todo mundo sentava, aquela criançada, sentada no chão da sala, e ela explicava. Tinha os maiorzinhos que já falavam alguma coisa, e os outros só ouviam. E depois era sopa. Muito engraçado. Você e sua mãe faziam o mesmo, tá vendo? Isso é muito bom, porque é um ensinamento que fica na mente da gente para sempre. Entendeu? É o princípio. Apresentando Jesus para a gente, os ensinamentos dele. Muito bom, né? Maravilhoso. O meu só não tinha sopa, Rosângela. Exatamente. E aí, de tudo isso aí que a gente está conversando, né? A gente percebe o quanto é importante a gente evangelizar em algum momento, né? Passar esse conhecimento para alguém especial, para as nossas crianças, né? Para que a gente possa direcioná-los, né, da melhor forma possível, porque também é uma das nossas responsabilidades. Agora, Mônica, outra coisa que eu anotei, que você falou, é daquela experiência lá, né, narrada pela filha do Peixotinho. Que interessante, né, essa questão da resignação, né? Foi uma palestra. Esse espírito, ele conseguiu ouvir, né? E assim, exemplificar, colocar em prática a lição recebida pelo mestre, porque a resignação é algo muito... É uma conquista, né, da alma, que requer muito esforço, mas quando conquistada, realmente faz a diferença, né? Porque consegue demonstrar, consegue exemplificar e mostrar para aqueles que estão à nossa volta o quanto é importante se manter resignados, né, confiantes, obediente com as leis soberanas do Criador, porque nem tudo a gente consegue alterar. E quando a gente faz esse movimento de aceitação dessas dificuldades, a gente acaba criando verdadeiros trampolim, né, para que a gente consiga galgar, né, caminhos melhores, e a nossa caminhada se torna muito mais amena quando a gente consegue entender e compreender e aceitar, né, os desígnios de Deus. Muito bom, gostei muito de ouvir essa experiência. Lenilson, acho que quer falar. Isso. Eu queria falar que lá em casa, quando a gente era pequeno, a gente fazia umas rodinhas e mamãe dava bolinho de comida na boca dos 6 filhos, sabe? Então, essas reuniões familiares, elas são, assim, sempre muito ricas, né? E uma das coisas mais bacanas que você falou foi sobre as oportunidades, né? Porque essa parábola fala disso, as oportunidades que vão se multiplicando na nossa vida. Cada convite é uma oportunidade. E aí cada um vai abraçar essa oportunidade
de acordo com o seu amadurecimento, né? Então, em muitos momentos, a gente vai dizer não, mas o ideal é que a gente possa despertar, né, a nossa atitude, já que a gente, toma conta de tanto conhecimento, que esse conhecimento faça vibrar dentro de nós essa vontade. Já imaginou a gente no plano espiritual, a gente se lembrando de tudo que a gente viveu e quantos sims a gente deu à vida, né? Olha só como é que a nossa alma não vai ficar feliz, né? Da gente ter deixado algumas situações, né, que nos paralisavam e buscando, né, sempre fazer alguma coisa a mais. Essa parábola, assim, ela fala, assim, de um estado que, quando você pensa na núpcia, né, na túnica da núpcia, você pensa, assim, num estado de paz. Vamos imaginar um estado de paz na nossa alma? Quando a gente, mesmo enfrentando as situações todas da vida, a gente está em paz, porque estamos buscando, assim, fazer algo de útil, né? À vida, colaborando, dando a nossa cota de participação. E o texto, ele também fala de vários títulos, né? Mas o título mais bacana que a gente precisa buscar para nós, sabe? É o tipo de servidor, de servo, né? De servo da vida, para que a gente possa ser útil. E a gente tem a capacidade disso. Cada um de nós tem isso dentro da alma, né? Esse desejo de ser bom, de ser útil, de ser amigo, de ser companheiro. E isso faz bem para as nossas almas, né? Perfeito, Nilson. Muito bom, meu irmão. Oportunidades que a gente jamais deixe de aproveitá-las, né? Aproveitá-las, porque não há tempo a perder. Muito bom. E é legal porque Jesus tem uma outra, né, além de milhões de frases, de mensagens maravilhosas, mas ele fala: tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, assim, o que é que as oportunidades estão aí? Mas eu estou preparado para absorver, para entender? Talvez, por exemplo, hoje eu estava, desde ontem, que a chuva está me pegando no meio da minha corridinha. E aí, às vezes, muitas das vezes, a gente fica assim: nossa, choveu! Caramba, que delícia que é a chuva! Quantas plantas estão sendo beneficiadas? Quantos lugares? Ela tem um porquê daquilo. Existe, é necessário. Você vê que é tão perfeito que não somos nós que decidimos quando vai chover. E sim porque existe uma necessidade naquele momento. E tem uma explicação até linda, científica, que conforme a chuva, isso acontece em São Paulo, e lá no Rio, né? Eu sou carioca, e a poluição é muito grande. Quando chovia, parecia que limpava os nossos olhos. Por quê? Porque a chuva, ela desce a poluição. Então, olha que coisa mais linda. Então, assim, como assim é ruim? A oportunidade é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. Eu estou pronto para isso? Aí a veste nupcial, ela vai moldando cada vez mais esse estado nosso interior, não é exterior. Por isso que o reino dos céus está dentro de vós. Acho que o Rubens quer falar. Isso. Rubens? Não, eu estava vendo aqui. Primeiro que eu não consegui acompanhar, escutei apenas a Ana Letícia ler, porque eu não achei aqui no meu livro a página certa. Eu estava vendo aqui o item 5. Largue a porta da perdição, que são numerosos as paixões, mas e porque o mundo, e porque o maior número não foi esse. Foi o item 5, mas o segundo parágrafo. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Nós já não estamos mais nessa fase, não é? Então, eu estava achando o seguinte:
nós estamos mudando para o mundo de regeneração. Cristo já deu essa oportunidade para a gente através de muitas coisas boas que ele já presenciou na Terra. Se não fosse isso, talvez a Terra não estaria passando por essa transição. Então, eu acho o seguinte, a partir desse momento, eu acho que quem está no bem já está no caminho para encontrar a porta. Então, aqueles que permanecerem nesse e continuarem nesse mundo ou se voltarem para ele futuramente, depois de desencarnarem, acho que já estarão no caminho para encontrar a porta certa para poder ultrapassá-la e já estará no caminho do bem. E quando a gente entra no caminho do bem, não se tem retorno, vai sempre para frente. Era isso que eu queria falar, porque eu acho aqui que o que está escrito aqui, eu acho que já é passado. Então, a gente tem que melhorar, né, sempre para o futuro. As bordas estão aí, a gente, participando dela, a gente está sempre bem acompanhado, Jesus está sempre com a gente. Então, é isso que eu queria dizer. E quem está no caminho do bem nunca retorna, né? Sempre um passo à frente para poder encontrar aquela porta tão desejada, que é a porta da salvação, que é a porta, né, do caminho de encontrar o Cristo. E é isso que eu queria dizer. Valeu. Maravilha, Rubens. Muito obrigado, meu amigo. Você mencionou no início que não conseguiu localizar, né? Acompanhar ali a leitura, né? Depois é que eu vim achar. A gente percebeu... Mas quando eu achei, já tinha terminado de ler. Entendi. Aí eu estou acompanhando aqui. Eu não sei se nós já passamos do item 5. Não, na verdade, você fez um comentário do item 5. Esse item 5 a gente vai ter a oportunidade de estudar no próximo... Tá. Então foi por isso que eu falei. Mas foi interessante você comentar isso, que de certa forma já é uma iniciação, né, do próximo estudo. A Letícia leu ela leu o item 1 e 2. Né? 1 e 2. Isso. Então eu tô bem adiantado aqui. Não está muito bem adiantado não, porque tem conexão. Pelo que você já falou aí, vai ser muito interessante o estudo de domingo, e aí a gente agradece sempre, né? Isso aí acontece. Eu vou até aproveitar para fazer um convite, se você quiser nos trazer as primeiras reflexões, que basicamente é isso que você já iniciou aí, já nos trouxe, o seu entendimento acerca desse item, a gente vai ficar muito contente. Faço sim. Para a próxima aula? Isso. Tá? Sim, faço. Aí sem problema. É o item 3, 4 e 5. Item 3. 3, 4 e 5. Item 3, 4 e 5. Isso. A porta estreita. Tá bom, meu irmão? O acaso não existe, Rubens. Viu? Hein? Não existe o acaso. Era para ser seu. Com certeza. Só estava adiantado um pouquinho. Eu me adiantei, mas peguei e gostei aqui do convite. Que bom. Participar sim. sempre. Valeu. Obrigado aí pelo convite, meu irmão. Nós que agradecemos aí a tua aceitação. Meus queridos, estamos chegando, lamentavelmente, ao horário já estamos nos aproximando do término aí do nosso estudo. Peço desculpa, né, por não poder mais abrir o microfone aí para que os demais companheiros falassem. A gente tem que ser disciplinados, né, cumprir os horários. Espiritualidade aí tem muita coisa para fazer, já nos atenderam prontamente e vão continuar, né, nos auxiliando, mas a gente vai, de certa forma, tentando fazer aqui o melhor, né, dentro do que nos é possível. Então, já definimos, graças a Deus, né, agradeço muito, meu emprego está garantido por mais uma semana, o nosso companheiro Rubens vai nos trazer as primeiras reflexões. Eu gostaria agora também tá. Valeu. O emprego também está garantido mais uma semana.
Eu não gosto nem de citar os bônus horas aqui, mas é algo também muito interessante, né, de vocês refletirem. Estou brincando, tá, gente? Quem gostaria de fazer a leitura do Evangelho? Itens 3, 4 e 5 no próximo domingo. Opa, Márcia. Valeu, Márcia, está anotado aqui. Márcia. Tá bom, eu faço a leitura, sim. Muito obrigado. Então, meus irmãos, mais uma vez agradeço a todos. Logo depois da nossa prece, que será realizada com muita boa vontade e inspiração da companheira Lucy, a gente tem alguns recadinhos e aí a gente se despede da melhor forma possível. Vamos orar com a nossa querida Lucy. Jesus querido, bom e amado Mestre, quando reunidos em Teu nome, Senhor, nos lembrando das Tuas palavras que estaria conosco, o nosso coração é de alegria, a nossa fraternidade parece muito maior, Senhor. Quando nos reunimos em Teu nome, nós sentimos a nossa alma se enchendo de paz e de serenidade. Nós viemos caminhando, Mestre amado, encarnação a encarnação, aprendendo e aprendendo, levantando e caindo, Senhor. E quando nós olhamos para trás, nos dá uma alegria maior, porque ao pensarmos o que éramos e o quando agora conseguimos te encontrar. Nós estamos muito felizes por termos te colocado em nossa vida. E nós agradecemos mesmo por todos os ensinamentos que tu nos trouxestes, numa época, Senhor, em que nós ainda éramos ainda mais crianças do que somos hoje. Nos vieste falar da misericórdia do nosso Pai de amor infinito. Tu viestes colocar para nós a fraternidade, viestes nos falar do amor ao nosso irmão. E nesse momento dessa pandemia, fica mais forte para nós essa certeza do nosso irmão, que é mais nosso irmão. A dor do nosso irmão é a nossa dor. E por isso, Senhor, nós nos unimos em prece e o nosso coração se enche de harmonia quando pensamos o que podemos colaborar, embora longe, embora não estando tão próximos de cada irmão, em cada ponto desse nosso planetinha azul, Senhor. A dor do outro é a nossa dor também. E assim, Mestre, a cada momento que nós estudamos das Tuas palavras, nós passamos a refletir e essa reflexão nos dá um desejo maior de crescermos e de melhorar. Por isso, nós te agradecemos muito, muito. Agradecemos ao nosso Pai de amor infinito, que nos dá essa oportunidade de aprender, não nos deixa faltar a oportunidade de conhecer, nos manda, nos envia a dor que nos faz refletir. Esse Pai misericordioso que é só amor por todos nós. E que essa mesma paz que nós sentimos aqui, Senhor, nós desejamos para todos aqueles que nesse momento passam por um sofrimento maior. Que eles sejam abraçados, envolvidos pela nossa vibração de amor. E não podemos nos esquecer, nesse momento que o Brasil passa, uma situação tão delicada, nos lembrarmos de Ismael, que ao nosso lado vai nos fortalecendo, vai nos dando força e coragem para que nós possamos caminhar. E assim, Senhor, os nossos corações estão jubilosos. E que possamos, a cada vez que estudamos do Teu Evangelho, refletirmos mais e mais, porque vamos crescendo, crescendo devagar, Senhor. Mas com certeza vamos procurando cada vez mais fazer a nossa reforma íntima, que é o objetivo de todos nós, para que possamos encontrar a felicidade. E assim, Senhor, agradecidos a Ti, agradecidos a nosso Pai, nós dizemos, graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Luci, pela prece maravilhosa, muito linda, muito... Agradeço a vocês a oportunidade. Oh, que bom, que maravilha. Irmãos, vamos aos nossos avisos. Prometemos ser breve. Passa a palavra para a Mônica. Eu? Tem algum? Eu tenho um convite. Quem quiser participar, tem segunda-feira, tem uma palestra que eu vou fazer virtual, ao vivo, na Casa René Peça, pelo Facebook. Eu coloquei a... Sandro e as surpresas dele. Era meu aviso. Você falou para eu falar alguma coisa? A única coisa que eu lembro. Pois e o tema ansiedade sem tempo para o agora, né? Ninguém é ansioso, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. 4 de janeiro, às 8 horas. Isso aí é para amanhã, espíritos de outro planeta, né? Não é para a gente, não, né? Por aqui não tem ansiosos. São para os nossos irmãos de outros planetas. Passar o link para a gente assistir. Mônica. Oi. Passar o link. Passa o link para a gente assistir. Então, eu vou passar o link do Facebook do René Peça, lá no grupo do Jefa, vocês acessam, porque no momento da palestra, alguns minutos antes, eu não consigo passar para vocês, porque eu vou estar conectada, tá? Tá bom. Sei que o Sandro consiga, mas eu não consigo naquele exato momento. Mas eu vou passar o link do Facebook, vai lá, curte a página. É importante para nossos irmãos também de outras casas, que a gente curta, que a gente entenda como é que está o movimento nas outras casas. Esse tema é um tema bem forte, né? Bem atual. A ansiedade hoje em dia abrange muitas pessoas. Convida, né? Rafael. Muito ansiosos. Aí, Rafael. Convida meus jovens. Rafael, está convidado. Eu vou assistir, mano. Ô, lindo! Saudade dos meus filhos. Eu vou assistir segunda. Só aparecer aqui rapidinho. É isso, Sandro. Tem mais algum aviso? Não, só que o nosso estudo, né, continua, não estamos em recesso, né, ao contrário de outros estudos da nossa casa. Nossos agradecimentos à participação de todos. Hoje é um estudo bem feliz, né? Mais do que os outros dias, porque hoje eu tive ajuda aqui nos bastidores. Estou aqui com a nossa companheira Edinalva. Esta existência veio como minha sogra. Então, estou muito feliz de tê-la aqui, né? Em casa, né? Em nosso lar, passando um tempinho com a gente, ela e o esposo, o seu Pedro. Eles já participaram aqui, né? Remotamente do estudo. Eram lá de Salvador, estão aqui com a gente, estudando também, colaborando. Então, fico muito feliz. Quem percebeu aí, estava a Sandra e a Edinalva, é a minha sogra, nossa companheira. Tarefeira também espírita, ela costuma dizer que está vice-presidente da Casa Espírita Casa de Davi, lá em Salvador, então, mais uma colaboradora aí na Seara do Cristo. Perfeito. Tá? Um bom domingo a todos, muito obrigado, gratidão, que Deus abençoe a todos. Beijos, bom domingo. Até o próximo domingo. Bom domingo. Bom domingo para Boa todos. semana para todo mundo. Acompanharemos todos pelo grupo. Feliz ano novo a todos. Até amanhã, Mônica. A todos. Eu conheço a casa, mas estou doido para frequentá-la. Pronto, então, fica aí com... Deus quiser. Eu já conheço, já estive lá. Ali. Eu quero frequentar mais ainda. Hoje, quem quer que seja. Tchau, Sandro. Vou para outro estudo. Valeu, boa sorte lá. Cecília, beijo. Tchau, bom domingo. Ivaldo, obrigado. Tchau. Valeu. Obrigada. Valeu, Rubem. Tchau, um abraço, obrigado. Beijo para todos aí. Armando, um abração, meu irmão. Eu vou
Não sei como é que está o tempo lá fora, mas só para a gente colocar assim.